Hoje vamos listar os 10 baixistas mais influentes da música, nos focando na relevância histórica de cada um, sem esquecer de suas habilidades. E se por acaso seu músico preferido não estiver aqui, não significa que ele não seja show, só que não cabe todo mundo aqui nesse vídeo. 10º lugar, Bill Johnson. Nada melhor do que começar a lista com quem inventou o instrumento como conhecemos hoje. Em um show de sua banda nos anos 1910, o baixista Bill Johnson quebrou o arco de seu contrabaixo, forçando Bill a tocar com os dedos, algo que até então ninguém havia pensado em tocar sem arco, inventando assim a técnica do pizzicato. Apesar de não ser tão conhecido, se não fosse por Bill, o resto da nossa lista poderia ser bem diferente. 9º lugar, Les Claypool, do Primus. Claypool é conhecido por misturar metal com vários outros estilos na sua banda Primus, influenciado por Larry Graham e Geddy Lee. Após a morte do baixista do Metallica Cliff Burton, Claypool foi convidado pelo seu amigo de infância Kirk Hammett a fazer parte da banda. Ele foi tão bem na audição que o frontman James Hetfield o recusou, dizendo: "Você é bom demais pra banda, deveria se focar no seu próprio projeto." Claypool marca presença como um dos mais únicos do seu tempo, além de ser o autor desse hino. Ao usar flamenco espanhol, tapping e slap para compor seu estilo e carregar uma banda tão excêntrica pro mainstream, o baixista faz sua presença nessa lista mais do que justa. 8º lugar, Carol Kaye. Entre os anos 50 e 70, alguns produtores musicais preferiam contratar músicos profissionais para gravar e eventualmente compor discos de grandes artistas em estúdios. E esse era o ofício de Carol, e também um provável motivo de você não conhecê-la. Se você gosta de Beach Boys, Simon & Garfunkel ou The Doors, certamente já ouviu suas linhas. Carol foi descoberta por um produtor tocando guitarra em um clube no final dos anos 50, e depois de 5 anos tocando em gravações de estúdio, assumiu o baixo após o baixista faltar em uma sessão. Ela se inconformava com a simplicidade das linhas de baixo e decidiu deixá-las mais atrativas. Isso a levou a trabalhar com os músicos mais influentes do seu tempo, como os já citados no começo, além de Frank Zappa, Neil Young, Tina Turner, Frank Sinatra e toda essa lista. Ela é responsável, por exemplo, por todo o baixo do mitológico Pet Sounds, além dos lendários temas de Família Addams e Missão Impossível. O fato de Carol se destacar mesmo sendo mulher no mercado predominantemente masculino torna merecido seu lugar nessa lista. E como ela mesma diz: "Não existem linhas masculinas ou femininas, existem linhas boas ou ruins." Sétimo lugar, Jack Bruce. O frontman do Cream começou tocando contrabaixo clássico, tirando um trocado em bandas de jazz. Aos 17 anos, Jack conseguiu uma bolsa para estudar teoria musical na Royal Scottish Academy of Music. A academia proibia o interesse dos alunos em jazz, gênero ainda marginalizado na época, e assim que descobriram as atividades de Bruce, o expulsaram. Jack continuou no jazz para manter seu sustento, e assumiu o baixo elétrico ao fazer parte do Graham Bond Quartet. Em 1966, o baixista se juntou a Ginger Baker e Eric Clapton para montar o Cream, onde também assumiu o vocal. Ao tocar baixo e cantar, ele influenciaria uma geração de frontman baixistas, como Geddy Lee e Sting. Após o fim da banda, ele continuou a tocar com músicos de diversos gêneros, fazendo da sua versatilidade sua característica mais marcante. Sexto lugar, Cliff Burton. Cliff começou tocando música clássica no piano ainda quando era criança, influenciado pelo seu pai, posteriormente se interessando pelo contrabaixo. Cliff prometeria a si mesmo se dedicar ao instrumento em homenagem ao seu falecido irmão. Em 1982, após a saída do baixista Ron McGovney, Cliff foi convidado a ingressar ao Metallica, onde gravaria o clássico álbum Kill 'Em All ainda no mesmo ano. O baixista se consagrou na marcante linha de baixo na faixa Anestesia, que contava com o uso de efeitos até então pouco utilizados no instrumento. Cliff destacaria ainda mais seu estilo nos 2 próximos álbuns da banda. Em Ride Lightning, notavelmente com o riff de For Whom the Bell Tolls, e em Master of Puppets com a faixa Orion. Apesar de sua breve participação na música por conta de sua morte prematura aos 24 anos, num acidente durante uma turnê, Cliff ficou eternizado como referência no heavy metal.
Quinto lugar, Esperanza Spalding. Nascida no subúrbio de Portland, Esperanza é um prodígio. Começou a tocar violino aos 5 anos e ingressou no Chamber Music Society of Oregon, saindo de lá aos 15 anos como ombro, nome que se dá ao violino mais importante da orquestra. Após sua saída, se dedicou à carreira solo no contrabaixo, lançando em 2006 seu primeiro álbum, Junjo, arrancando elogios da crítica, inclusive de Stevie Wonder, com quem faria diversas apresentações posteriormente. 3 anos depois, com a carreira já consolidada, foi convidada pessoalmente por Barack Obama para tocar no Prêmio Nobel da Paz, um reconhecimento raramente concedido a artistas do gênero. Que saudade. Esperanza cita frequentemente sua influência de música brasileira, e já fez participações com Ana Carolina e seu ídolo, Milton Nascimento. A baixista até arranha um português. Eu posso falar umas palavras com você, hoje só. Tudo. Não. Você tá entendendo tudo? Obrigada. Em 2011, ela levou 4 Grammys para casa, incluindo de artista revelação, sendo a primeira jazzista a ganhar o prêmio, ficando à frente de artistas mainstream como Mumford & Sons, Florence and the Machine e Justin Bieber. Quarto lugar, Flea. Provavelmente o mais célebre da nossa lista, o membro do Red Hot foi originalmente inspirado por baixistas da cena punk dos anos 80 de Los Angeles, mas ao conhecer Bootsy Collins um pouco mais tarde, se convenceu a incorporar o slap ao seu estilo, além de absorver outros gêneros no decorrer da sua carreira. No começo da banda, o músico deixava poucos espaços entre notas, espancando o instrumento. Em 1984, ao assistir um show do Red Hot pela primeira vez, Billy Corgan do Smashing Pumpkins disse ver Flea tocar tão forte que abriu um buraco no seu dedão, fazendo com que o baixista gritasse de dor, mas permanecesse tocando. O jornalista Greg Prato sintetiza bem o músico ao dizer que, através da combinação do funk, psicodelia, punk e hard rock, Flea cria um estilo próprio original, copiado inúmeras vezes. Terceiro lugar, Jaco Pastorius. Provavelmente o único baixista a subir num palco e fazer um show sozinho, Pastorius era conhecido pelo uso pouco comum de acordes e harmônicos no instrumento, além de suas linhas complexas e virtuosas, que combinavam R&B com ritmos afro-cubanos, inspirado por artistas como Cachao Lopes. O músico também foi responsável por popularizar o baixo sem trastes, ou fretless, que apesar de já existir, não tinha muita relevância. Jaco inclusive dizia que os trastes eram obstáculos desnecessários. O jazzista também assina um timbre característico, fechando o botão de tone do seu Fender Jazz Bass, sonoridade que passou a ser copiada frequentemente. Após sua morte prematura aos 35 anos, o neozelandês viraria um ícone do jazz, reconhecimento tamanho que até mesmo o mítico trompetista Miles Davis gravaria uma música em sua homenagem. Segundo lugar, Geddy Lee. Por influenciar praticamente metade da nossa lista, a presença do frontman do Rush se faz óbvia. Considerado por muitos o baixista mais influente do rock, Lee aprendeu a tocar o instrumento e cantar fortemente influenciado por Jack Bruce, nosso sétimo lugar. Influência tal que fez com que o Rush fosse um power trio, assim como o Cream. O estilo de Lee é notado pelo forte uso de agudos na regulagem, na sua pesada mão direita e por utilizar o baixo como instrumento solo, muitas vezes deixando a base da música por conta do guitarrista Alex Lifeson. O músico conta inclusive com um teclado adaptado para os pés, para que possa tocar enquanto ainda toca baixo. Um músico 3 em 1 que você raramente encontra no mercado. Agora, antes de conhecer quem levou o ouro, aqui vão alguns músicos que também mereceriam entrar na nossa lista.
primeiro lugar, Larry Graham. O lendário baixista Larry Graham fez parte da banda de funk Sly and the Family Stone e é tido como o inventor da técnica de slap no baixo elétrico. O músico desenvolveu o estilo enquanto ainda tocava na banda de sua mãe, que mantinha ensaios mesmo na ausência de um baterista. E para garantir elementos rítmicos na música juntamente à linha de baixo, Larry improvisava uma percussão batendo com o polegar nas cordas mais graves do instrumento, para simular um bumbo de bateria. E puxando as cordas mais agudas com os dedos anulares e indicador para simular a caixa. Inventando a técnica que viria a ser a marca do instrumento no funk norte-americano. Sem Larry, esse pilar essencial da música poderia jamais ter sido erguido, e baixistas como Flea, Les Claypool, Bootsy Collins e Victor Wooten jamais surgiram. I never even thought that one day it would be a style of playing the bass that would influence bass players all over the world, but that's the way it turned out.